Olá, meus amores, como é que vocês estão? Espero que bem. Meu nome é Perséfone, esse canal é novo. E na verdade esse é um canal bastante diferente de todos os canais do YouTube, porque ele é um canal voltado para as emoções humanas, né? Para como a gente se sente em relação a as nossas frustrações, as nossas baixa autoestima, os nossos momentos de solidão, os nossos momentos de autoconfiança, de amor próprio, de relações familiares, profissionais e em geral. Portanto, vocês não vão ver não vão ver no canal muito essa coisa dos signos ou dos montinhos, porque na verdade aqui eu vou estar trabalhando com as nossas emoções. Em geral, eu faço minhas leituras na minha mesa, mas eu passei por um momento bastante conturbado nos últimos 16 meses e a espiritualidade me mudou um pouquinho de lugar e me trouxe para um lugar que eu acho mais confortável. Inclusive, eu tô de pernas cruzadas e num lugar onde eu me sinto mais tranquila, tá? Para fazer essa leitura para vocês. Quando eu falo de emoções humanas, eu falo muito de como a gente lida, né, com as nossas emoções no dia a dia, em todos os nossos relacionamentos, né, nos nossos relacionamentos amorosos, familiares, com amigos, com o profissional, como é que a gente se sente em relação a nós mesmos, as frustrações que temos, os momentos de vontade de explodir, de chorar. Então vocês vão perceber que muito essa leitura pode bater com vocês do começo ao fim. Em outros momentos ela não vai bater em nada. E em outros momentos vocês vão sentir que durante a leitura algo se conecta, tá? Eu fui tentar fazer essa leitura um pouquinho mais cedo para vocês e na hora que eu tava fazendo a leitura, a câmera simplesmente caiu do suporte. Eu pensei, bom, deve ter alguma influência e tal. Falei, vou colocar de novo e não vou editar o vídeo. Incrivelmente, assim que eu coloquei a câmera de novo no suporte, ela não deu 2 minutos, ela caiu novamente. Então, eu percebi que não era o momento de fazer a leitura, estava carregado o momento, eu fui tomar um banho, eu saí para fazer um descarrego e retornei. Passei bastante tempo aqui pensando, sentindo o que vocês estavam, ou a maioria de vocês estava precisando ouvir. E aí eu consegui me conectar. Então, vamos ver qual é a principal mensagem para vocês nesse momento em relação às emoções. Quais são os avisos, aquilo que vocês precisam trabalhar, o autoconhecimento, né? Trazer aquela poeira que está em cima do móvel, né? Que eu costumo dizer, que a gente sempre olha para ela lá e fala, não tá incomodando, até o dia que ela incomoda, a gente passa o espanador, né? Abrir as gavetinhas das emoções. A primeira carta que sai para mim são os dragões. E a mensagem é destrua todos eles.
Essa imagem, ela fala muito de aquilo que nos dá medo, né? Aquilo que nos dá aflição, ansiedade, medo. E no fundo do maço, não poderia ser diferente, né? Porque a espiritualidade, ela é incrível. O tubarão, afaste-se dessa situação. Quando eu penso em dragões, tubarões, eu penso em situações que nos causam desconforto, situações que nos causam medo, situações que nos causam codependência e escolhas. Então aqui a gente pode estar falando de relacionamentos, a gente pode estar falando de situações, a gente pode estar falando de vícios, a gente pode estar falando de qualquer coisa que exige que nós olhemos de frente para o problema, paremos de aceitar a poeirinha no móvel e façamos uma limpeza profunda dessa emoção, situação, ou que batamos de frente com aquilo que nos dê ou nos dá medo. Na imagem você pode ver, a gente tem um castelo, a gente tem os dragões e a gente tem uma mocinha com uma espada em direção a lutar, a bater de frente com aquilo. Isso não quer dizer que ela vá vencer o problema, mas que de uma vez por todas ela está lá enfrentando o problema, né? Olhando para ele de frente e dizendo, bom, eu não sei se eu vou conseguir resolver, mas eu vou lá bater de frente com ele. A carta 6, ela também fala muito de coisas que a gente tá acostumado, atrelado, existem sentimentos de codependência ou de amor, mas que exigem uma escolha da nossa parte em relação a manter isso na nossa vida ou tirar, né? De uma certa forma, uma encruzilhada, tá? Com o oráculo das fadas, eu vou tirar mais uma carta e ver qual é a outra mensagem que nós temos aqui do oráculo para ajudar a entender qual é essa situação do que estamos falando, né? O que será que é necessário a gente trabalhar? E a carta que me aparece é a carta vegetariana. Uma nova maneira de comer dá a você mais energia, mais saúde, clareza e habilidades de manifestações mais fortes. Quando essa carta ela me aparece, eu tenho uma sensação de enfrentar algo que está relacionado à forma como nós nos vemos, né? Pode ser uma situação onde o consulente esteja passando por uma expressão de que ele tem um problema, vamos falar aí bem claramente, de peso, mas venha postergando tomar uma atitude em relação a fazer uma dieta ou comer melhor, ele vai postergando. Apesar de não gostar da imagem que tem de si próprio nesse momento, não faz nada para essa situação mudar. E, de repente, essa pessoa, esse consulente, ele faz uma escolha.
eu vou enfrentar que eu tenho um problema de peso e a única forma que eu tenho de mudar isso é comendo menos, ou comendo coisas mais saudáveis, ou buscando um nutricionista que me mostre a forma de comer, ou buscar um profissional que me mostre se eu tenho algum tipo de problema hormonal, mas me fala muito do enfrentamento, né, do problema, de descobrir, de bater de frente, de uma vez por todas, resolver, parar de colocar o problema dentro da gaveta, mas que é um problema que nunca sai do seu subconsciente, está sempre lá incomodando de alguma forma, tá? E aí, esse daqui é um oráculo novo que eu comprei, fala dos orixás. Na verdade, os números deles batem, né, com o tarô, as 22 lâminas do tarô. Eu ainda tô aprendendo ele, então eu vou tirar uma carta e vou ler para vocês o significado desse momento que vocês estão passando. A carta que me saiu foi a carta de Omolu. A carta de Omolu, ela é a carta que bate com, no tarô, bate com o eremita, mas eu vou ler para vocês um pouquinho sobre ele, tá? Já tem uma explicação um pouquinho diferente e eu acho interessante passar para vocês. A carta do Omolu, ele fala que é um orixá de transformação e de equilíbrio. Representa o ciclo da vida, a saúde, a doença, a juventude, a velhice, a vida, morte e renascimento. O orixá Omolu é filho de Nanã. Quando jovem chamava-se Obalauê, os batuqueiros no Sul chamavam de Chapanã. A relação na mitologia greco-romana com os deuses Saturno e Cronos, sendo kármicos e solitários. Ferramentas ou símbolos deste orixá são a charará, cetro de mão feito com nervura de palha do dendezeiro enfeitada com búzios e contas, vassoura para varrer as doenças. A saudação deste orixá é Atatô, Ajuberu, Abaú. E a mensagem dele é momento de cautela, espera e reflexão. Bom, eu acho que não difere muito, né, da carta do eremita, que é também a carta 9. E aqui eu faço muito numerologia. Se nós somarmos a carta dos dragões, que é a 6, com a 9 do Omolu, nós temos o 15. E o 15 no tarô é o diabo, ligado à materialidade, e é também o urso no baralho cigano, que sempre fala de inveja, de brigas, de pessoas de olho gordo. Então, se você somar 15 com 15, nós temos 30, que são os lírios. E o lírio fala muito de paz, finalizar um momento onde a gente se debate muito com a parte material, no sentido, aqui eu tô falando, né, do alimento, de aceitação ou não da sua forma física, por exemplo, porque aqui, né, eu coloquei mais nesse sentido para ficar mais claro, mas que se você não aceita a sua forma física,
você agora vai parar de postergar uma ação e vai bater de frente com o problema para resolver, tá? Então vamos ver aqui com o baralho da vovó cigana quais são realmente as ações que o consulente vai estar tomando em relação a esse sentimento que lhe perturba, seja ele por causa de outras pessoas, né, que julgam você, ou você como se julga. E a forma que você se julga é a forma que tem sido mais dolorida, né? É bater de frente sempre com o mesmo problema, mas nunca tomar a decisão de realmente buscar uma resolução ou até uma aceitação para esse problema. Aqui as cartas eu tô sentindo que elas estão travando um pouco. Vamos ver aqui o que as cartas mostram. O que tem deixado o meu consulente chateado consigo próprio, ou quais são as suas frustrações nesse momento. Nós temos o homem com a espada, o poço, nós temos os ovos, nós temos a mulher com a coruja no ombro, o cavaleiro malhado, o punhal. Deixa eu colocar aqui um pouquinho mais para cima, para ficar mais fácil. Não sei se dá para vocês verem, porque a posição aqui também não é das melhores, mas foi onde eu me senti mais confortável para fazer a leitura. A pimenteira, o amor e o sapo. No fundo do maço, nós temos o cachimbo. Bom, para mim, tá muito claro que existe uma guerra com você mesmo em relação a como você se sente em relação a você, como você vê que as pessoas te veem, talvez uma forma de deixar isso escondido lá no fundo do seu ser, porque o poço é essa coisa de eu vou esconder aquilo que eu sinto, eu fingir que eu não vejo, porque me incomoda a forma como eu me vejo ou como as outras pessoas me veem, mas eu sinto que tem muito mais a ver com a forma como você se vê, tá? Existe também uma sensação de querer trabalhar isso, mas até conversar com alguém sobre esse problema, mas um pouco de vergonha, uma sensação de esse é um problema que eu não gostaria de discutir com outras pessoas, é uma coisa muito particular minha e eu não tô pronto para dividir. Na verdade, aqui a carta mostra muito uma forma de autossabotagem em relação a você, como você tem se visto nos últimos tempos. Mas você começa a ver que a forma como você estava agindo em relação a esse problema, ou essa codependência, ou essa frustração consigo mesmo, era uma forma de autossabotagem em relação a você, a como você se sente, e talvez até a uma falta de coragem
de agir, tá? E talvez esse medo de agir fosse porque você não acreditasse que poderia haver uma mudança. Medo de se frustrar em procurar ajuda ou procurar uma solução e se frustrar. Talvez vocês já tenham tentado essa mudança antes e não tenha dado certo, deixaram para lá, tentaram se aceitar do jeito que eram, mas chegou um ponto que a coisa incomodou tanto que vocês estão prontos para buscar novamente ajuda. A sabotagem é sua, não é de mais ninguém, né? É a forma como você se vê ou se viu durante muito tempo. Aqui pode estar falando muito de pessoas com problema de peso, pessoas com problema de vícios, problemas ligados à autoestima, a forma como você se vê que não lhe agrada e que agora você está querendo tomar a coragem de mudar. E eu sinto que essa forma de se ver, ela começa a brotar, a trazer coragem para você buscar essa ajuda ou talvez até ajuda profissional ou um comprometimento com uma outra pessoa em buscar essa felicidade, buscar essa matéria que talvez seja emagrecer, uma plástica ou algo aquilo que te faria sentir melhor com você mesma. Por outro lado, existe também uma forma, talvez, para muitos de vocês, de como as pessoas viam vocês e que causava uma grande tristeza, uma grande frustração, ou até mesmo na cabeça de vocês existia o medo de que as pessoas estivessem falando de vocês pelas costas e não tivessem coragem de falar na frente de vocês aquilo que pensavam. Só que para mim tá muito claro que isso daqui também é autossabotagem. Eu não vejo aqui ninguém apontando ou julgando o dedo para a forma como vocês se veem. O que eu vejo são pessoas que pensam que vocês não precisariam estar passando pelo sofrimento do autojulgamento se enfrentassem o problema de frente e buscassem a ajuda necessária para resgatar o amor próprio, tá? Então, muito mais do que as pessoas estarem falando de vocês, é a forma como vocês se veem. E talvez tenham criado um medo de que as pessoas pensem de vocês aquilo que vocês pensam de vocês. Porque realmente aqui eu não vejo alguém falando ou pensando mal ou julgando como vocês são. Tem muito mais um auto-julgamento de vocês mesmos em relação a vocês e vocês criando na cabeça de vocês uma fantasia de que as pessoas olham para vocês e criticam vocês da mesma forma que vocês criticam vocês mesmos. Então aqui eu vejo uma busca agora em relação a enfrentar esse medo, esse julgamento que vocês mesmos têm de vocês e buscando e enfrentando o problema de frente, sabendo que pode haver resolução ou não para o problema, mas que pela primeira vez
vocês estão dispostos a encarar o problema de frente e buscar uma solução para ele, tá bom? O que eu vejo aqui muito são pessoas que vão passar por consultas, por psicólogos, por pessoas profissionais muito capacitadas para ajudar vocês, inclusive pessoas que tinham medos infundados, porque a solução existe, está próxima e está ao alcance da mão de vocês. Eu espero que eu tenha ajudado e que essa leitura tenha trazido um pouco de paz para vocês. Um grande beijo e tchau, tchau.